Vamos continuar nosso aprendizado sobre diagrama de classes? Bom, quero que você observe o seguinte diagrama, em que nós temos a classe carro, a classe proprietário. Bom, nós sabemos que os carros possuem proprietários, né? Ou então, a pessoa que é proprietária, ela é dona de carros. Bom, nós podemos ter, se nós considerarmos, por exemplo, o contexto de venda de automóveis, né? Então, revenda, melhor dizendo, né? Nós podemos ter carros que possuem proprietários, né? Ainda, por exemplo, um seminovo, e carros que não possuem proprietários, que são os carros novos, né? Por isso, então, a modelagem, né? Um carro pode ter 0 ou 1 proprietário. Bom, enquanto que, se nós tivermos um proprietário cadastrado no nosso sistema, ele pode ter um carro ou não, né? Vamos dizer que ele forneceu o carro para nós vendermos, então o carro fica no nome desta pessoa, né? Um carro já aí seminovo, um carro usado. Bom, e quando nós vendemos, nós precisamos transferir para um outro proprietário. E então o anterior, ele, embora deixou de ser um proprietário, ele fica registrado no nosso sistema, mas sem estar associado ao carro em si. Bom, mas o detalhe que eu quero aqui é que vocês observem a outra classe, essa que está perdida no diagrama, né? Se chama veículo automotor. Bom, o proprietário e veículo automotor poderia ter alguma associação? Bom, aí vai depender ali do nosso contexto. Mas existe, né, uma associação entre a classe carro e o veículo motor. Bom, se nós pararmos para pensar, né, o carro é um tipo de veículo motor. Então, a associação em si, ou a composição e a agregação, ela não representa esse é um tipo, né? A associação é a relação entre as classes. A agregação e a composição é um todo parte. Então, nós vamos usar um outro símbolo, que é este símbolo que nós chamamos de herança ou generalização e especialização, né? Que se trata de uma flecha, ok? Em que relaciona as duas classes. Aqui, nós observando, né? Nós estamos dizendo o seguinte: o carro ele é um tipo de veículo automotor. Bom, então, a herança é o relacionamento do tipo E1, e ela também é conhecida como generalização e especialização. Bom, possivelmente você já deve ter visto isso, a herança, né, em código, na hora que aprendeu a programar na linguagem Java, né, na qual, quando temos uma herança, nós temos que a classe que está herdando, né, que aqui embaixo nós damos um nome para ela, que é a subclasse, ela vai ter todos os atributos e todos os métodos, bem como também as associações que a classe pai ou a superclasse possui. Bom, e aqui então ele tem este significado, é representar visualmente, né, por meio então aqui dessa seta, a relação do tipo E1, né? Bom, e aqui nós queremos dizer o seguinte, que carro ele estende o veículo automotor, ou seja, ele pode fazer tudo que o veículo automotor pode fazer e mais alguma coisa, que aí vai depender da sua programação, que são os métodos, né? Ou então, em vez de falar estende, nós podemos dizer que carro herda de veículo automotor. Assim, fica claro para compreender o que Barnes e Collins nos diz sobre a herança. A herança permite definir uma classe como uma extensão da outra, ou seja, ela possibilita que a classe possua mais coisas além do que a outra classe definida. Bom, e como vamos dar aos nomes dessas classes, né? Possivelmente você já sabe, devido a saber programar na linguagem Java. No caso aqui de veículo automotor,
automotor, nós podemos chamá-la de superclasse ou classe mãe. Às vezes também chamamos de classe pai, né? Bom, classe pai, classe mãe ou superclasse. Enquanto carro, por estender a classe mãe, né, é chamada de classe filha ou então subclasse. Vamos ver o que Deitel e Deitel diz em seu livro sobre herança? Ele diz que uma nova classe é criada adquirindo os membros de uma classe existente e, possivelmente, aprimorando-os com capacidades novas ou modificadas. Então, a subclasse ela poderá fazer tudo, saberá fazer tudo o que a superclasse faz, ou seja, todos os atributos ou os métodos definidos na superclasse, a subclasse também possui. Entretanto, ela pode ter mais operações, mais métodos ou mais atributos, que seria o aprimoramento da classe. Bom, Rossmann e Cornell nos diz o seguinte, que a ideia por trás da herança é que você pode criar novas classes base nas classes existentes. Ao herdar a partir de uma classe existente, nós reutilizamos ou herdamos os métodos e campos, que aqui são os atributos, tá? E adiciona novos métodos e campos para adaptar sua nova classe a novas situações. Bom, as subclasses, ou então também chamadas de classes derivadas, possuem mais funcionalidades do que as superclasses, que são as classes bases. Bom, então a subclasse ela vai saber fazer mais coisas do que a superclasse. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos modelar a placa como uma classe separada. Então, nós teremos uma classe chamada placa. Bom, e no Brasil, a placa possui dois campos, uma sequência de 3 letras e uma sequência de 4 números. E então, aqui nós temos a classe placa, né, em que ela tem um conjunto de letras, um conjunto de números, né, e é possível imprimir para saber qual é essa placa, né? Bom, a placa ela está associada a um veículo automotor, correto? Seja ele carro, se tivesse uma moto ou um caminhão, todos eles possuem uma placa. Bom, acontece o seguinte, veículo a motor ele pode ter uma placa e a placa ela pode estar num veículo automotor. Agora, né? Então, neste contexto, nós temos que um veículo automotor ele possui uma placa. Assim, como o carro herda de veículo automotor, carro também vai possuir uma placa. Como eu falei para vocês, nós poderemos ter herdando ali de veículo automotor, além do carro, moto, caminhão, entre outros. Assim, as classes elas podem estar se relacionando utilizando a herança, formando uma hierarquia de classes. Bom, vamos ver melhor como é que ficaria? Vamos considerar o seguinte contexto. Nós conhecemos alguns tipos de animais, por exemplo, cão, gato, galinha, pardaus, que são passarinhos, né? Galinha e pardal são aves, enquanto o cão e o gato são mamíferos. Mas mamífero e ave, eles são animais. Bom, temos que possivelmente aqui, descrito que um cão, ele pode ser um poodle, ele pode ser um dálmata, entre outros. Bom, e essas classes aqui, elas então estão relacionadas entre elas por meio de uma hierarquia de classes. Bom, vamos verificar algumas perguntas usando a pergunta é um tipo? Por exemplo, pardal é um tipo de ave? É, Galinha é um tipo de ave? Correto. Ave é um tipo de animal? Sim. A mesma coisa nós podemos fazer para o outro lado, aqui da nossa herança. Só que nós podemos também pular caminhos, seguindo as setinhas. Por exemplo, poodle é um animal? Correto, Por quê? Poodle é um cão
Cão é um mamífero e mamífero é um animal. Assim, observe, né? Uma classe mãe ou uma superclasse pode ter várias classes filhas. E ao contrário, também é possível. É possível que uma determinada classe ela herde de duas classes diferentes. Aqui então, por exemplo, o veículo anfíbio, ele herda de carro e herda de barco. Então, na teoria, é possível que uma classe tenha duas mães, ou até mais. Entretanto, as linguagens de programação orientada a objetos como Java e C Sharp, elas não permitem esse tipo de herança, que nós damos o nome de herança múltipla. Então, embora seja possível existir, né, algumas classes que herdam de mais de uma classe, né, de duas ou mais classes, usualmente nós não programamos isso nas linguagens orientadas a objetos, né, como o Java e o C Sharp. E utilizamos outras formas de modelagem. Bom, e quais são as vantagens de aplicar a herança? Bom, Barnes e Collins nos diz o seguinte, que nós evitamos duplicação de código, porque o código está lá na superclasse. Nós simplesmente dizemos, olha, nós saberemos fazer igual essa superclasse faz. E não precisamos, então, copiar e colar o código na subclasse. Nos permite, assim, também a reutilização de código. Eu posso preparar uma determinada classe e, caso você queira modificá-la em algum ponto, você herda dessa minha classe e então, né, fazemos reutilização do restante do código. A manutenção também fica mais fácil, justamente porque evita a duplicação de código, né? E eu tenho essa extensibilidade, em que é possível ficar criando novas versões de classes à medida que eu necessito de um código um pouco diferente do que foi colocado nas classes mãe ou nas superclasses.